versículo 23. E antes que você leia o texto, eu quero que você segure na mão do seu irmão e diga para ele assim: não é hora de recuar. Aleluia! Diga para ele assim: não é hora de recuar. Glória a Deus! Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. Foi muito barulho, né? Não entendeu? Mateus capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 23 ao 27. Meu Deus! Aleluia! Glória a Deus! Mas diz para o irmão que está pertinho de você assim, mais uma vez: não é hora de recuar. Hã? Deixa eu te perguntar uma coisa: quantos já foram tentados a recuar? Ah, tem gente que está mentindo aí. Quantos já foram tentados a recuar? Talvez você tenha entrado aqui nessa noite pensando em desistir, pensando em andar para trás, mas eu quero mais uma vez te dizer: não é hora de recuar. Aleluia! Pastor, crente não recua, não? Existem situações que sim. Há um texto em que Deus manda o povo dar um passo atrás para enganar os inimigos. Mas no meu caso, no teu, não. É hora de continuar caminhando. Você vai chegar do outro lado. Amém? Diga: eu vou chegar do outro lado. Fala para o irmão que está dizendo assim: você vai chegar do outro lado. Fala para ele: quem vai chegar primeiro eu não sei, mas que a gente vai se encontrar lá, a gente vai. Aleluia! Glória a Deus! Mateus capítulo 8, do verso 23 ao 27. Diz assim: então entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus estava dormindo, mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Quantos podem exaltar aquele que tem autoridade sobre toda a tempestade que vem contra nós? Quantos podem adorar ao Senhor, que tem autoridade sobre todo vento contrário que insiste em soprar e tentar varrer o nosso barco? Mais uma vez nessa noite, meu irmão, eu gostaria de compartilhar uma palavra de fé com você. Hoje pela manhã estivemos aqui na ceia, Deus falou poderosamente, mas eu sinto que alguns irmãos ficaram meio que calados por causa da palavra pela manhã. Mas a palavra pela manhã foi simplesmente para gerar fé no seu coração, amém? Quem veio pela manhã? Você quer ser podado ou cortado? Diga: podado. Então diga, eu vou perguntar de novo, você diga bem alto para quem não veio ficar curioso em saber. Amanhã ele vai entrar no site, vai ver essa palavra lá no site. Vamos lá. Quantos aqui vieram pela manhã querem ser podados ou cortados? Olha aí, eu quero ser podado. Já sabe que se alguém chegar quarta-feira no culto com o cabelo cortadinho, já sabe que foi podado pelo Senhor. Mas eu gostaria de pregar uma palavra nessa noite, não uma palavra que tenha a intenção de gerar ou fazer um carinho na sua alma. A palavra de Deus não é uma palavra que, infelizmente, muitos vêm aos cultos como se estivesse indo num divã de um psicólogo. Não, eu vou ali ouvir uma palavrinha para dar uma aliviada no meu emocional. Eu saio de lá, graças a Deus aqui eu nunca ouvi isso, mas existem pessoas assim: eu saio da igreja tão leve, eu saio da igreja tão aliviado, parece que eu deixei minhas cargas lá, para começar tudo segunda-feira. Irmão, primeiro, eu não sou pai de santo para aliviar a carga de ninguém. Segundo, não sou psicólogo. Se eu fosse, no mínimo eu cobraria R$500 por consulta.
isso para ninguém vir pedir nada a mim, porque eu não sou psicólogo. Terceiro, a palavra de Deus não alivia nada, a palavra de Deus transforma. Amém? A palavra de Deus transforma vida, não alivia, porque a pessoa vai sair de lá tão leve. Amanhã está de novo carregando peso. Então nessa noite, Deus não traz uma palavra para aliviar, fazer um carinho na sua alma. O desejo do meu coração é que Deus possa gerar poder, que vai lhe manter de pé, para não apenas suportar o dia mau, mas para vencer o dia mau. Aleluia? Por isso eu quero dizer mais uma vez, não é hora de recuar. Segura na mão do seu irmão, se dá um apertãozinho assim, bem de leve, eu quero lhe dizer assim, está doendo. Vai dizer. Qualquer coisa, foi o pastor que mandou, está doendo, irmão, dá glória, vai dar glória. Diga, não é hora de você recuar. Aleluia. Essa história que nós lemos, e você que está na sua casa assistindo, a gente está chique, tem gente assistindo a gente, né? Lá nos Estados Unidos, na China, em Madagascar, nas Ilhas Virgens. Estou profetizando, se você não quer, eu profetizo. No Japão, sayonara. Mas essa é uma história bastante conhecida por cada um de nós. Quem nunca ouviu falar sobre as tempestades? Quem nunca já ouviu uma pregação sobre as tempestades? Todos nós conhecemos essa pregação. No meio de uma tempestade, os discípulos entram em desespero e Jesus dormindo no barco. Jesus estava fora, Jesus estava no barco. Dessa vez, Jesus não veio andando sobre as águas, Jesus estava dentro da tempestade, no meio do conflito, no meio da luta. E me deixe, como eu gosto de fazer, contextualizar o que os discípulos viveram naquela noite com os nossos dias atuais. Porque quanto mais eu leio a palavra, mais eu percebo que a Bíblia é um livro tão atualíssimo, que parece que Deus escreveu isso ontem. E Deus estava olhando para mim e para você e falou assim, vou escrever sobre você. Vem aqui e escreve. Não há uma palavra sequer ministrada em qualquer lugar onde a palavra de Deus é pregada de uma forma poderosa, de uma forma honesta, que Deus não fale com alguém. Eu me lembro do dia que eu me converti, eu fiquei muito chateado com a minha mãe. Eu disse para minha mãe, a senhora falou minha vida para esse pastor, o cara está falando tudo de mim. E olha aqui, na Bíblia não falava de maconha, na Bíblia não falava de cocaína, mas esse cara está falando de mim. Não é possível. Está jogando a letra para mim assim, quer me pegar na curva. Porque a palavra de Deus é assim, é atual. E eu quero contextualizar esse episódio com os dias em que nós estamos vivendo. Mas em primeiro lugar, precisamos saber de algumas coisas. As tempestades na Galileia eram repentinas. Não havia dia marcado para chover na Galileia. O dia amanhecia assim ensolarado, um dia bonito, céu limpinho, você fazendo planos para ir à praia, e de repente mudava tudo. O céu enegrecia, as densas nuvens se estabeleciam sobre o céu da Galileia, e do nada a chuva vinha. E não era chuvinha, era a chuva que varria os barcos que estavam na água. Coisas que parecem com a nossa história, não é verdade? Vai tudo bem, de repente. As coisas vão bem. Um bom emprego, um bom salário, minha casa, minhas contas, tudo em dia. De repente, alguém diz, não quero mais os seus serviços. De repente, olha, roubaram o seu carro. De repente, você foi mandado embora. De repente, sabe aquelas tempestades que você sai para trabalhar? Glória a Deus, esse é o dia que o Senhor fez. E de repente alguém diz, fulano, estamos chamando ali no departamento pessoal. E como todo bom crente, você diz, é a minha promoção. E quando você chega lá, você está demitido. É um trabalho que você prestou, um serviço que você prestou, e alguém diz, no dia tal te pago. Você vai lá todo esperançoso, com seus planos, a quem pagar, o que comprar, e alguém diz, olha, infelizmente,
eu não posso te pagar. Quanta semelhança com as tempestades da Galiléia, que vem sem avisar. Elas não avisavam quando iriam chegar. E a gente pode provar isso, né? Provar essa teoria, vendo que Pedro, Jesus manda os discípulos entrarem no barco e Pedro, o homem do mar. Quem conhece algum pescador, geralmente os pescadores são mentirosos, mas quem conhece os pescadores sempre vai dizer assim, ele vai olhar para o céu e dizer, hoje vai dar peixe, lua cheia, as estrelas, né? Vento do sudoeste, vai dar peixe hoje. Pedro simplesmente ouve Jesus dizendo, entra no mar e passa para o outro lado. Ele olha para o céu e diz, vamos embora galera, porque o mar está tranquilo. Se Pedro soubesse que ia chover, ele seria o primeiro a dizer para Jesus, Senhor, não vamos entrar nesse barco não, porque a tempestade quando chega aqui na Galiléia, o negócio é feio. Mas não, ele entra no barco. E no meio do caminho, a história muda, o cenário muda, as coisas que não estavam sendo esperadas se manifestam. Quantos já passaram por tempestades desse tipo assim? Você não estava esperando que acontecesse, a má notícia chegou, o céu enegreceu, e só resta você algumas vezes chorar, e por que não dizer se desesperar? As tempestades que nos encharcam são assim, irmãos. Elas chegam sem avisar, são notícias traiçoeiras, mas chegam assim sem simplesmente dar um sinal. A vida na verdade é assim: ventos, tempestades, céus acidentados, e algumas histórias, tufões, ciclones, furacões e outras coisas que têm o poder de tentar, preste atenção no que eu vou lhe dizer, apenas tentar nos destruir e nos paralisar. Mas ainda que alguns de nós estejamos vivendo situações como essa, eu quero que você diga, não é a hora de recuar. Aleluia? Você pode dizer isso, mas hoje não é a hora de recuar. E querido, deixa eu lhe dizer uma coisa muito séria. Não deveria ser surpresa para nós, se de repente sem avisar alguma coisa acontecesse. Não deveria ser surpresa. Nós já estávamos esperando isso. Nós já deveríamos saber que Jesus já havia dado uma dica. Olha, no mundo passareis por aflições. Quando algum crente diz para mim assim, eu nunca passei pela prova, dentro de mim fala assim, coitado, vai chegar, porque não tem isenção. Posso dizer uma coisa? Não tem isenção para você tem isenção para pagar alguma taxa para fazer um vestibular. Você tem isenção de imposto de renda, mas de tribulação, diga para o seu irmão, seu filho, você não tem isenção de passar por tribulação. O dia mau não fecha os olhos para você. A tempestade não passa direto. Se ela passar direto e descobrir que você não foi afetado, ela volta para te alcançar. Que horror, não. Que bênção. Sabe por quê? Porque quando a tempestade se manifesta, a gente pode sentir o Senhor segurando na nossa mão e nos levando a passar por ela. Aleluia! Ele já havia dito, você terá aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Aleluia! Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. As tempestades, elas tendem a nos amedrontar. As lutas tendem a gerar medo em nós. E a Bíblia fala que os discípulos ficaram com medo e vão acordar Jesus. Eu não quero nessa noite compartilhar com você sobre as lições das tempestades. Não, deixa isso para um outro dia. Mas hoje à noite eu quero falar com você
sobre alguns comportamentos nossos durante as nossas lutas. Só para eu ter uma ideia aqui, quantos aqui poderiam dizer: eu estou no meio de uma tempestade? Quantos poderiam dizer isso? Diga assim: eu estou no meio de uma tempestade, pastor. Fica com sua mão levantada, ela vai passar. Amém? Se ela veio, ela vai passar. Se ela veio forte, ela vai da mesma maneira forte embora. Aleluia? Aleluia? Mas deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz que os discípulos, ao se depararem com uma tempestade, correm para acordar Jesus. E Jesus, quando acorda, ele resolve o problema imediatamente. Mas ele chama a atenção dos seus discípulos. Tempestade na Bíblia está relacionada a problemas, a lutas, a aflições. E nós percebemos nesse texto que os discípulos nada fizeram para tentar resolver aquele problema. Nada fizeram. Eles não fizeram nada antes de acordar Jesus. Eles sequer oraram. Eles sequer clamaram. Eles sequer enxergaram uma possibilidade de agir. Eles simplesmente gritaram: Senhor, socorre-nos, vamos morrer, Senhor. E aí Jesus olha para eles e diz assim: vocês são tímidos e homens de pequena fé. Irmãos, para mudar qualquer situação, eu e você precisamos aprender a sermos ousados. Hoje pela manhã estávamos compartilhando com a igreja ainda é muito tímida, a igreja ainda é muito pequena, menino, ainda somos muito tímidos nas nossas batalhas. No primeiro balançar de chão, a gente se desespera. Eu acho que a gente precisa fazer um estágio no Japão, irmão. Todo mundo ir para o Japão. No primeiro tremor de terra. Às vezes eu fico vendo os vídeos dos tremores de terra. Os caras lá no escritório, eles já acostumaram. Tremor de terra, eles até surfam. Eles sabem que vão parar. Talvez na primeira vez eles ficaram desesperados. Mas aconteceu a primeira, a segunda, eles sabem. Da mesma maneira que treme, para. E se cair, Deus nos dá força para reconstruir. Lembra agora da última enchente que teve lá, né, no Japão, aquela coisa toda? Por que as pessoas não mostram a matéria agora de novo? Você vai ver, já deve estar tudo sendo reconstruído de novo. Assim é o homem de Deus. Mas a gente prefere ficar chorando em cima dos escombros. Meu Deus, morri, acabou minha vida. Por que eu fui virar crente, meu Deus? Quando eu era do mundo, acontecia essas coisas comigo. Nunca ninguém pensou assim, graças a Deus. O que te faz pensar e acreditar que essa tempestade vai te matar é a falta de relacionamento com o Senhor. Quando aprendemos a nos relacionar com o Senhor, nós vamos saber que os problemas que se levantam contra nós é uma tentativa de nos impedir de sermos abençoados. Dizem, e eu creio, que sempre por trás de uma tempestade, sempre terá a quê? Não, uma terra cheia de endemoniado para você expulsar. Que é isso, pastor? É o que estava acontecendo. A tempestade estava querendo impedir Jesus de chegar a Gadara para abençoar a vida das pessoas. Irmãos, tira da tua cabeça que a luta que você passa é para te impedir de ser próspero, abençoado. Não, a luta que você passa é uma tentativa de impedir você de abençoar outras pessoas. Essa luta é para me fazer grande. Deus sabe. Se Ele te fizer prosperar, você vai ajudar alguém. Deus sabe, se você for um sucesso, você vai ajudar alguém. Deus sabe, se lá na tua empresa você recebeu uma promoção, eu espero que você seja promovido para ajudar alguém. Mas a gente pensa, olha a ideia de alguém que tem falta de relacionamento com Deus. Essa luta é para me impedir de crescer.
crescer, de avançar, de ser rico. Não. A tempestade estava querendo impedir Jesus de chegar num lugar chamado Gadara, porque ali pessoas seriam abençoadas. Sabe por que Satanás tenta se levantar contra nós para impedir que essa igreja cresça? Porque ele sabe que se formos uma igreja grande, pessoas serão alcançadas para o reino de Deus. Mas a gente tem que lutar contra isso. A gente tem que se levantar e enfrentar. Meu irmão, não dá mais para recuar. Deus já liberou as palavras que tinham que liberar sobre nós. Deus já disse que vai virar página. Aqui já deu unção. Luci teve uma visão aqui, uma palavra de que enquanto adorávamos, Deus estaria nos colocando num lugar maior. Para quê? Para aparecer? Eu não quero aparecer. Essa semana a pastora Marisângela sabe, eu recebi um telefonema de um pastor dizendo para mim assim: pastor, eu tenho horário na CNT, faz um programa de televisão. Eu falei: não quero. O senhor não quer, pastor, ir para a televisão? Hoje não. Um dia, quem sabe. Mas eu não vou para a televisão. Vocês vão dizendo: Jesus me salvou, Jesus me libertou, Jesus me curou do câncer, Jesus tirou um nódulo do meu seio, Jesus trouxe meus filhos de volta. Porque quem tem que ficar famoso é Jesus, irmãos. Quem tem que ficar famoso é Jesus. Não é a comunidade evangélica da Zona Norte. Quem tem que ficar famoso é o dono da igreja. A Bíblia diz que as pessoas iam longe ver o que João Batista pregava. E João Batista dizia assim: eu não sou digno, digno é o que vem depois de mim. Sabe por que as tempestades querem te impedir de passar para o outro lado? Porque tem alguém que você tem que ajudar. Tem alguém que você precisa ajudar. Tem alguém que Deus vai usar a sua vida para ajudar. Por isso nós não podemos fugir das tempestades. Você tem que encará-las. Você tem que encarar a luta. Você tem que lutar. Você tem que vencer. Você vai romper no meio da tempestade. Se você quer vitória, você vai ter que lutar. Amém? Diga para o seu irmão: se você quer ter vitória, você vai ter que lutar. Se você é um lutador de Deus, dá um brado de vitória bem forte ao Senhor. Glorifique o nome dele. A gente precisa aprender a não tolerar problema, irmão. A igreja aprendeu a tolerar problemas. Existem pessoas que se acostumaram com os problemas, sabia? Não tem jeito não. Essa coisa aí é da minha vida. É igual aquele caroço que dá em você. Se você for no médico, o médico vai passar um remédio, o carocinho vai sair. Caroço aqui eu tenho desde 12 anos. Já foi ao médico? Fui não me incomoda não. Não me incomoda não, carocinho aqui. O cara tem plano de saúde. O cara todo mês paga, mas tem um cara. Não incomoda não. Fica até bonitinho aqui. Parece que eu tenho 6 dedos. Carocinho. Tem gente que se acostumou com o problema. Existem casamentos que acostumaram com as brigas. Ela fala: eu hoje me calo. Ela começa a falar: eu vou na casa da minha mãe. Pastor, não adianta. Se acostumaram. Você sabia que tem crente que se acostuma? Se acostuma em passar um tempinho difícil. Esse é o ciclo. Pastor, todo ano em janeiro é a mesma coisa. Todo ano. As dívidas se avolumam, eu vou pagando pouquinho em pouquinho. Quando chega em dezembro, meu 13º, minhas férias, eu tenho que vender minhas férias para pagar, porque lá em janeiro. Todo ano é a mesma coisa, pastor. Ninguém deve se acostumar com a tempestade, nem com as lutas. Você deve enfrentar. Se tem um ciclozinho vicioso aí na sua vida, quebra hoje, irmão. Fala assim: é ruim. Esse ano eu não entro contigo. Esse ano eu não vou ter problema na minha casa. No Natal, todo Natal, a mesma coisa. Natal na minha casa, reúne os familiares todinho. Da meia-noite 15 começa a quebradeira. Começa xingamento. Começa a garrafa, boquinha da garrafa, boquinha da
do Sérgio, eu queria que você estivesse orando por ele, pelo Davizinho, pelo filho do Sérgio. E aí nós estávamos saindo, né? Eu e o pastor, saí daqui a pouco, eu ouvi uma rajada. Eu falei assim, o sangue de Jesus. Aí eu falei, pastor, o que é isso? É um tirozinho aqui na favela aqui atrás. Falei, pastor, vamos vazar, pastor. O que está fazendo aqui? Só está andando muito devagar. Estou acostumado. Irmão, quando nós chegamos, eu ouvi 5 de pastor, está perto da gente, pastor. Acostumado. Falei, se o senhor quer morrer, eu não quero morrer não. Deus me livre, morrer agora. Estou muito novo ainda. Ele tinha 82, meu filho, vai ser filho da tua, irmão. Sou bobo não, irmão. Tem gente assim, irmão, se acostumou. Se acostumou. Tá pisando com o cocô na vaca, né? Tem esse cocô e fica aí a vida inteira. Tá vendo o teto cair? Sabe, é igual. Deixa eu te dizer uma coisa. O reflexo da sua vida natural é o que, como você é na sua vida espiritual, sabia? Tem gente que vai na casa, esse teto aí tá caindo. Tô acostumado. Mas isso aqui é uma cachoeira quando chove. Às vezes a gente até, né, para levar em consideração, eu trago as crianças para cá, a gente toma tudo banho aqui. Vai ficar melhor. Ei! Quanto tempo, irmão? Essa cachoeira tá aí? Deixa eu ver, quanto tempo mesmo? Quanto tempo a gente tá casado? Deus me livre! Fala pro irmão, se acostuma não. Fala, não se acostuma não. Deus tem algo melhor para você. Deus tem algo maior para você. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Enquanto você luta, Deus age em seu favor. Amém? Enquanto você luta, Deus age em teu favor. Pastor, se o problema não foi embora, posso te ensinar uma coisa? O problema não te atribula. Quantos aqui são atribulados por problema? Quantos aqui às vezes falam assim, pastor, é muito problema na minha cabeça, meu Deus. O problema não te atribula? Faz a inversa, atribula o problema a você. O problema vem a oração na cara dele. Tu está amarrado, está destruído, eu vou vencer, eu vou conseguir, eu vou romper. Pastor, não sai do lugar. Azucrina o problema. Eu, graças a Deus, não casei com uma mulher assim. Glória a Deus. Teve que mudar. Deus. Pela fé posso clamar. Mas você já viu mulher quando quer te contar as coisas? Ela não quer saber se está cansado, não. Ela começa, meu filho, isso aconteceu. O nome dessa mulher, mulher sem ponto final. Nem vi 2 vezes a mesma coisa. Você, eu sei, meu amor, eu sei. E homem diz assim, ó, não, ela fala assim, é isso mesmo, é isso mesmo. O que eu falei? Se ela perguntar o que eu falei, tu tá frito. Tu tá frito. Eu me lembro quando eu chegava em casa e assim que ela vinha, meu filho, lá na faculdade, e eu vinha tomando, é mesmo, amor, que lindo, aí deitava na cama, ela continuava, aí ela, você dormiu? Eu falei assim, não? Obrigado. Ela perguntava, o que eu falei? Sabe qual era a minha desculpa? Em qual parte? Se eu disser tudo que você falou, a gente vai ficar a noite inteira aqui. Essa é a estratégia, Maria. Agora eu já falei, né? Não adianta. Meu irmão, quando o problema... É verdade, ela está dizendo que agora quem fala sou eu, é verdade. Mas ela é ligadinha, fala o que eu falei, ela conta tudinho. Glória a Deus. Olha, se o problema não for embora, ele vai se cansar de tanta oração que você vai mandar para cima dele. Manda chumbo na cara do problema, meu irmão.
azucrina o demônio. Sabe? Levanta jejum, oração, clamor, louvor. Coloca louvor na cara do demônio, não tem problema. É pra você sair, ó. Quando estiver, canta, vamos cantar. Frente ao mar. E o demônio vai. Eu não aguento mais. Sabe por quê? Quando você avança, o teu inimigo diminui. Quando você avança, o teu problema diminui. Quando você avança, ele é obrigado a bater em retirada. Eu já contei isso. Quando eu me casei, a pastora Marina chega na sala e fala assim: tem um rato dentro da sala. Deixa comigo. Rato! É comigo mesmo. Falei: vou fechar a porta, tu não entra não. Quando ela está demorando, uma barulheira entrou, meu irmão, estava em cima do sofá. E dizendo: rato, sai daí! Sai! O ratinho acuado lá no cantinho da parede, com um camundão, meu irmão. Me olhando assim, ó. Eu vou confessar um pecado. Até miau eu falei para ele. Só que tem um detalhe, quando eu cresci para dentro dele com um sapato 44, que aí eu tive que crescer, porque tive que crescer, ele teve que sair morto. Ei, cresce para dentro do problema. Se você recuar, o problema aumenta. Se você avançar, o problema diminui. Segura na mão do seu irmão e diga: tá vendo? Não é hora de recuar. A Bíblia está lotada de pessoas que não recuaram na hora da luta. Mulher dos fluxos de sangue. A mulher sírio-fenícia, que até de cachorra foi chamada. O homem, o centurião que foi até Jesus por causa do seu servo. Os amigos do homem da maga que quando chegaram lá, viram tudo entupido. Eles poderiam ter dito: vamos voltar. Não. Se nós chegamos até aqui, nós vamos até o fim, irmão. Se você chegou até aqui, você vai até o fim. E Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar vitória. A luta quer que a gente entenda o momento. Quem tem que entender o momento é Satanás, irmão. E o momento é de vitória, de avanço, de conquista. O momento é de vencer. Porque nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Aleluia, aleluia. Diga glória a Deus. Posso dizer uma coisa? Sabe por que Pedro andou sobre as águas? Porque ele arriscou. Tem gente querendo andar sobre as águas dentro do barco. Tem gente querendo milagre dentro de casa. Tem gente querendo milagre com a boca fechada. Ei, milagre só acontece na vida de quem é ousado. É para sair do barco, Senhor. É tu mesmo, então me manda aí ter contigo. Então vem. Pedro sai, porque foi ousado. Pedro encarou o desafio. Pedro não se acostumou. Pedro não entendeu o momento. Não. O meu e o seu momento é momento de avançar. A igreja ainda está muito covarde. Na primeira luta ela corre para frente da televisão. Na primeira luta, na primeira tempestade, ela vai para debaixo do dedrão dizendo: eu não tenho força. Eu estou mal. Ei, levanta. Como diz aquele louvor que o Michel gosta de tocar. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Aleluia. Sem sambar. Porque o pecado está em sambar. Levanta, o pecado está no samba. Uma igreja que sabe que é vencedora na hora da luta, ela está aqui dentro do templo, clamando, orando, gritando até se for necessário. Indo para o monte, lendo a palavra. O Salmo 18, verso 37 e 38, Davi diz assim, ó: persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam se levantar. Oração violenta. Eu só paro
depois que ver Satanás prostrado. Eu só paro depois de ver o vento acalmar. Eu só paro, meu irmão, quando Deus me entregar a vitória, porque não é hora de desistir. Aleluia! 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 Talvez eu tenha pensado assim, pastor, está difícil para mim. Lembra de Samar? Já ouviram falar nesse homem chamado Samar e o campo de lentilhas? Onde já ouviram falar? Samar e o campo de lentilhas. Diz o texto que Samar tinha plantado um campo, tomado um pedacinho de terra. E de repente, sabe o que acontece? Segundo Samuel capítulo 23, verso 11 e 12. Vamos ler esse texto, eu já vou terminar. Cadê? Os músicos podem vir para cá. Segundo Samuel 23. Segundo Samuel 23, verso 11 e verso 12, diz assim, segundo Samuel 23, eu estou lendo segundo Crônicas, segundo Samuel 23, verso 11 e verso 12, olha o que está escrito aí, ó. Depois dele, Samar, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, o povo fugia diante dos filisteus. Pôs-se Samar no meio daquele terreno e o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande... Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Enquanto o povo fugia, Samar resolveu encarar. E quando eu resolvo encarar, o Senhor traz livramento. Sabe por que muitos de nós não alcançamos vitória? Porque para fugitivo Deus não dá vitória. Nós talvez estejamos em escassez de vitória, porque Deus não dá vitória para quem foge. Séfora, sabe por que muitas das vezes a gente não consegue resolver os nossos problemas de dívida? Porque a gente não quer pagar, a gente foge. E é um cobrador. Avisa que eu não estou. Como que Deus vai te dar vitória se você foge? Pastor, eu passo um problema lá em casa com meu casamento, é uma discussão danada. Quando ela começa a falar, eu saio de casa, vou para a casa da minha mãe, vou dar uma volta na academia, fazer musculação, vou embora de casa. Quando você resolver encarar, Deus te dá vitória. A igreja precisa entender que há uma unção de vitória sobre a nossa vida, amém? Há uma unção de vitória sobre a nossa vida. Enquanto você luta, Deus age em seu favor. Se você quer ter vitória, você vai ter que lutar. Satanás não pode entrar na nossa história assim, tentar roubar os nossos filhos, nosso casamento, nossas finanças, nossos sonhos. Talvez você diga, pastor, estou cansado de lutar, não aguento mais. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, se você parar agora, depois de ter passado tudo que você passou, você vai retroceder logo agora. Se você retroceder agora, aí sim, a vitória não vai chegar. Mas se você continuar, se você disser para você mesmo, eu não vou retroceder, você pode ter certeza, Deus vai liberar vitória sobre a tua vida. Abra sua Bíblia em Hebreus, eu vou terminar. Hebreus, capítulo 10. Eu amo esse texto. Quero terminar com ele. Eu amo esse texto, amo. Hebreus capítulo 10, verso 37 e 39.
do verso 37 e do verso 39. Podemos ler? Amém? Está escrito assim: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Versículo 39, quero que você leia em alto, claro e bom som, profetizando sobre a tua vida. Vamos lá. Nós somos, entretanto, da fé para a conservação da nossa alma. Segura na mão do seu irmão, diga para ele assim, duas coisas. Diga, dentro de pouco tempo. Diga para o irmão, não vai demorar, irmão. Fala, pouco tempo, não vai demorar. Se você não retroceder, a vitória virá sobre ti. Amém? Aleluia! Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Eu vou terminar te contando uma história. Eu não sei, essa semana me mandaram uns e-mails. Eu não sei se a história é a história que eu vou contar, porque eu não abri e li. Mas conta a história que um homem pegou 2 rãs e jogou dentro de uma vasilha de leite. Largou 2 rãs dentro da vasilha de leite. E as rãs começaram a se debater, se debater, se debater, se debater. Uma virou para a outra e disse: eu não aguento mais. Eu estou cansada. Eu vou morrer afogada. E a outra: não, vamos até o fim. Não aguento mais. E morreu. A outra continuou se debatendo no copo de leite, na vasilha de leite. E ela começou a se debater, e aquele leite foi endurecendo, foi tomando uma consistência, até que ficou sólido e virou uma manteiga. E aquela rã pôde pular e continuar a vida. Caramba, pastor, está me chamando de rã? Não. Eu só estou te dizendo que aquela rã tinha uma opção: desistir como a outra e morrer afogada num copo de leite. Deus não quer que você morra afogado num copo de leite. Deus quer que você lute e vá até o fim. Eu não sei se o pior já passou na sua vida. Eu não sei se as maiores tempestades já se manifestaram. Mas eu sei que ventando ou não, com chuva ou não, com o barco sendo varrido ou não, o Senhor é Senhor da sua vida. O Senhor tem o controle da sua história. Aleluia. Eu quero que mais uma vez, antes de você ficar de pé, você vire para o seu irmão e diga para ele: não é hora de você desistir. Talvez você diga assim: mas quem sou eu, pastor? Não precisa abrir. Lucas capítulo 10, verso 19. Não precisa abrir, eu vou ler para você. Vou te dizer quem você é. Lucas 10, verso 19. Diz assim: eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Sabe quem você é? Eu tenho alguns advogados aqui sentados. E quando alguém quer me representar, eu faço o quê? Eu dou uma procuração com poderes parciais, né? Ou com poderes totais. Uma vez assinada essa procuração, o cara me representa, ele pode fazer o que ele quiser. Se ele quiser vender minha casa, ele vende. Se quiser vender meu carro, ele vende. Aonde eu quiser ir e não puder ir, através de uma procuração, ele me representa. Deus te deu uma procuração. O poder que ele tem, ele te deu. Você não é qualquer um. Você tem a autoridade dada por Deus para pisar em serpentes e em escorpiões, e nenhum mal, absolutamente nada,
vos causará dano. Você entende quem você é? Você entende quando você acorda o que acontece com o inferno? O inferno estremece. O inferno diz, ele acordou. A pombagira diz, vou rodar em outro lugar porque ele se levantou. Os Exu todos, os 7 frestas, os caboclos, os demônios, os demoninhos, os capirotinhos, os demônios com rabo, sem rabo, com chifre, com olho, com a testa amassada. Quando você acorda, diz, ferrou, demoniada. Ele acordou. Quem é ele? Ele é aquele que Deus deu autoridade para pisar na nossa cabeça. Mas ele mora lá na comunidade. Deus não olha para onde ele mora. Ele, quando levantou a mão, Deus falou, é meu. Mandou o anjo, leva a autoridade, dá para ele. Ele agora me representa. Ah, mas ele é muito branco. Ele é, como é que é o nome daquele branco mesmo, brancão? Ele é o que é albino? Ele é albino. Ih, mas Deus não quer saber disso não. Deus olhou, dá para aquele branquinho, bonitinho, dá para ele. Ele tem autoridade. Mas ele mora em Mesquita. Ele mora em Belfor Roxo. Ele mora lá no Jardim Tropical. Pensa, aquele jardim não tem nada. Muito menos tropical. Mas Deus fala, mas eu dei autoridade para ele. Deus te deu autoridade. Vamos colocar em prática? Com o pezinho direito. Pisa e esmaga. Não, parece que você também é malzinho pra caramba, né? É um pisa e esmaga. Não, pisar e esmagar, só pisa devagarinho e faz assim o pezinho. Isso. Fala assim pra Luta, você está debaixo do meu pé. Isso. Com direito. Isso. Agora com o esquerdo, agora fala assim, ó, tempestade, debaixo do meu pé. Com os dois, você vai pisar com insônia, enfermidade, debaixo do meu pé. Fala, falta de paz, debaixo do meu pé. De discórdia dentro da minha casa, vai pisando, vai esmagando, debaixo do meu pé. Pra ficar bonito, vai ficando de pé aí, né? E vai ó, pisando nas tempestades que te afrontam. Eu não sei qual é, mas vai falando aí. Problema na minha empresa, vai, debaixo do pé, ó. Vai pisando aí, ó. Vai pisando. Vai declarando nessa noite o que precisa estar debaixo do teu pé, vai falando aí. Se você quiser não, você pode pisar com os dois. Pode saltar e pisar na cabeça do diabo. Levanta aí uma palavra de autoridade de clamor. Isso, abre a tua boca agora. Abre a tua boca e vai pisando. Vai pisando. Pisa na enfermidade. Pisa no divórcio. Pisa aí na discórdia. Pisa, vai pisando e vai orando. Diga tudo aquilo que estava tentando me impedir de chegar do outro lado. Eu declaro está debaixo dos meus pés. Eu tenho autoridade. Diga, eu tenho autoridade. Aleluia. Põe a mão no ombro do seu irmão, diga, não é hora de recuar. Não é hora de recuar. Você quer fazer um ato profético na tua casa? Você vai fazer na tua casa. Quantos creem em atos proféticos aqui? Na tua casa, você vai botar numa folha de papel tudo que te afronta. Por favor, não põe o nome da tua sogra não, ela não te afronta, ela não pensa. Bota lá. Tudo que te afronta. Bota no chão. Ora e diga, eu não vou perder para você. Quem tem autoridade na parada sou eu. Isso pode dizer, quem tem autoridade na parada sou eu. Pisa. Vai pisando e declarando a palavra de Deus sobre a tua vida. Se é
essa noite você vai dormir como uma criança. Bota despertador, senão tu vai perder a hora amanhã. Eu estava 3 dias sem dormir, irmão. O pastor Henry veio aqui e eu falei para ele, estou há 3 dias sem dormir. Ele falou, está passando por alguma coisa? Não. Eu chego em casa, minha mente fica trabalhando. Ele pôs a mão na minha cabeça e falou assim, essa noite tu vai dormir. Quase que eu perdi a hora, irmão, para vir para o culto domingo. Eu falei, rapaz, tu é melhor do que remédio. Eu falei, põe a mão na minha cabecinha de novo para eu dormir. Irmãos, o que você está passando não é mais forte do que você. Amém? Não é mais forte do que você. Se você for mais ousado, escreve debaixo do seu sapato, passa o dia inteiro escrito debaixo do sapato. Né? Se você não tiver tempo de ficar pisando, pisa o dia inteiro. Escreve e vai andando. Mas você vai manchar no sapato, não vai nada, você vai andando, vai sumir. E quando sumir do seu sapato, eu quero declarar, vai sumir da tua vida também.